Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença da banca, agradecer a presença de todos também. Bom, o título do meu trabalho é Estratégia híbrida de controle para inversores trifásicos conectados à rede, baseado em controladores deadbeat e proporcional ressonante. Minha apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma introdução e a motivação para o tema, apresentar a modelagem do conversor, apresentar a estratégia de controle utilizada. Na estratégia de controle deadbeat eu vou gastar a maior parte do tempo da apresentação, que foi onde eu dediquei o maior tempo da minha pesquisa. Depois o controlador proporcional ressonante, controlador híbrido, mostrar alguns resultados experimentais, por fim algumas conclusões. Bom, dentre diversas aplicações de conversores estáticos, muitos realizam a conexão com a rede elétrica. Temos retificadores de alto fator de potência, que alimentam cargas contínuas, ou que alimentam outros conversores, que alimentam assim cargas alternadas, como motores. Inversores injetando energia provinda de fontes renováveis na rede, filtros ativos de potência, compensadores estáticos, entre muitas outras aplicações. De uma forma geral, todas essas aplicações necessitam de uma malha de controle de corrente. Os objetivos do controlador de corrente são semelhantes: a rejeição de perturbação em 60 Hz e os harmônicos presentes na rede, robustez a variações paramétricas dos componentes, robustez a diferentes valores de impedância presente na rede, boa resposta dinâmica e simplicidade. O foco desse trabalho é em inversores injetando energia provinda de fontes renováveis na rede. Dessa forma, mais um objetivo é o segmento de referência em 60 Hz, que de certa forma se assemelha com a rejeição de perturbação em 60 Hz. Para a conexão à rede são necessários filtros. O filtro L, simplesmente um indutor, tem um comportamento dinâmico simples. Para obter níveis adequados de atenuação das harmônicas causadas pelo conversor, ele resulta em alto volume e preço. E por isso raramente é utilizado em aplicações práticas. Filtro LCL. Ele obtém níveis de atenuação adequada com menor volume e preço. Os controladores são capazes de obter melhor resposta dinâmica, porém são mais complexos. Apresenta melhor redução da interferência eletromagnética. Uma característica dele é sua ressonância, que é necessário atenuar ativa ou passivamente. Bom, o controle de inversores conectados à rede por filtro LCL torna-se complicado, principalmente pelas variações paramétricas dos componentes e pela variação da impedância presente na rede. Essas características acabam mudando o comportamento dinâmico do sistema. A gente vê aqui um diagrama de Bode utilizado para o controle de corrente de um filtro LCL atenuado por um ramo de amortecimento passivo de resistivo. Ao variar a impedância da rede, a gente vê que essa ressonância que estava bem atenuada deixa de ser tão bem atenuada, podendo tornar o controlador, o sistema mais complexo e até instável. Bom, o objetivo desse trabalho é buscar uma estratégia de controle de corrente a ser aplicado em um VSI 2 níveis, trifásico, com filtro LCL, que apresente boa rejeição de perturbação em 60 Hz, seja robusto a variações paramétricas dos componentes e das diferentes valores de impedância presentes na rede, tenha boa resposta dinâmica, seja simples. Por fim, será construído um protótipo de um VSI e um filtro LCL a fim de realizar experimentos práticos. Conversor. A topologia utilizada é o inversor fonte de tensão, mais conhecida pela sua sigla em inglês VSI, trifásico 2 níveis. O VSI é composto por 6 interruptores. Esses interruptores é possível criar uma função de comutação, onde 0 significa que ele esteja bloqueado e 1 significa que ele está comandado. Dessa forma é possível criar restrições matemáticas, da forma que o interruptor conectado ao braço positivo, mais a função de comutação do interruptor ligado ao braço negativo, tem que ser igual a 1. Dessa forma a gente pode ver o conversor como um interruptor binário, onde ou está ligado ao barramento positivo ou no negativo, e assim uma função de modulação para cada braço. Muito bem, pela teoria de valores médio quase instantâneos, é possível modelar o barramento contínuo e os interruptores como fontes de tensão controlada por uma função de modulação. É esse modelo que a gente vai utilizar para representar os interruptores e o barramento. O filtro utilizado, como eu disse, é um filtro LCL com ramo de amortecimento capacitivo resistivo.
Esse circuito, então, trifásico, ao aplicar a transformada de Clark, é possível representá-lo em dois circuitos monofásicos, em alfa e beta, defasados 90 graus. E ao controlar esses circuitos monofásicos, simultaneamente a gente está controlando o circuito trifásico. Portanto, vamos focar apenas no circuito monofásico. As equações diferenciais que representam são as seguintes, mas são mais intuitivas vistas na forma de espaço de estados, onde os estados são a corrente nos indutores e a tensão nos capacitores, e as entradas são a tensão aplicada pelo conversor e a tensão da rede. Esse modelo a gente vai utilizar para o projeto dos controladores aqui para frente. Primeiramente, falar do controlador deadbeat. Bom, só para ter uma noção onde ele se encaixa, esse aqui é uma proposta de um autor de como as estratégias de controle podem ser divididas. Temos soluções simples como esterese, controladores lineares como PI e PID, controladores no eixo síncrono, quando é realizado transformada de eixos para o controle do conversor, soluções mais complexas como controle por inteligência artificial, soluções como módulos deslizantes para plantas que são muito variáveis, mas resultam também numa frequência variável. Os controladores preditivos é uma grande área da engenharia de controle. Temos várias estratégias, como preditivo por modelo, esterese preditivo, baseado em trajetória, e aqui se encaixa o deadbeat na visão desse autor. Só para ter uma noção, desde os anos 80 ele já é aplicado em conversores, ele resulta numa estratégia linear, é estritamente digital, não é possível encontrar uma analogia analógica, e é basicamente uma realocação de polos e realimentação de estados. Bom, primeiramente eu vou apresentar um controlador de deadbeat pensando só no sistema de primeira ordem. Com parte do nosso modelo em alfa-beta, considerar apenas a corrente no indutor que a gente quer controlar e as tensões sobre ele. A equação que define é a seguinte, em tempo discreto pode ser da seguinte forma. Essa equação, isolando a tensão aplicada pelo conversor, a gente pode interpretar da seguinte forma. Uma seguinte tensão aplicada do instante K ao instante K mais 1 vai fazer a corrente ir de um valor em K até um valor em K mais 1. Ou seja, substituindo a corrente de referência no instante K mais 1, a gente descobre qual tensão deve ser aplicada para que a corrente chegue na sua referência em um período de amostragem. Vendo isso no domínio do tempo, no instante K a gente faz a medição da corrente e da tensão e decide qual tensão aplicar para que no fim do período a nossa corrente seja igual à nossa corrente de referência. Vendo isso em diagrama de blocos, chegaria numa solução como essa, onde a função de transferência em laço aberto seria 1 sobre Z menos 1, em malha fechada seria Z menos 1, um atraso de um período de amostragem. E visto no lugar das raízes, era a planta que a gente tinha, era essa, e em malha fechada seria apenas um polo na origem, do plano Z. Bom, a gente sabe que é impossível realizar esse controlador da forma apresentada, por quê? É impossível, em um período pontual, realizar as medições da corrente e tensão, as conversões analógico-digital e os cálculos e atualizar a razão cíclica em apenas um ponto. Por isso, geralmente, as leis de controle são baseadas em medições feitas pelo menos um instante anterior. Dessa forma, a gente deve prever o valor da tensão do capacitor e da corrente do indutor apenas com valores obtidos em K-1, ou seja, vão ser dois valores previstos aqui. Tensão no capacitor, como ela acompanha a tensão da rede, que varia em 60 Hz, é possível simplesmente desconsiderar a sua variação, ou então fazer predições lineares simples do tipo que a tensão no futuro é igual à tensão atual, mas a diferença entre as tensões no último instante. Já a corrente no indutor tem uma dinâmica mais rápida, pode ser prevista pela equação discreta, onde é usada a mesma equação utilizada como controlador, ou então usar estimadores de estados como o observador de Leuenberger, onde é basicamente essa equação, porém ponderada com mais um ganho, onde pondera uma equação prevista, o valor da corrente previsto e o valor da corrente medido. Bom, usando soluções desse tipo, chega no diagrama de blocos dessa forma, onde essa é a função de transferência de laço aberto, e agora a função em malha fechada
seriam 2 polos na origem do plano Z, ou seja, 2 períodos de atraso de amostragem. Esse é o lugar das raízes, então, nossa planta era a seguinte, e a planta em malha fechada fica isso, agora 2 polos na origem. Utilizando esse controlador numa simulação para o sistema trifásico, a gente chegou nesse, esses são os resultados das correntes. A gente vê que ele funcionou, só que está longe do que a gente imaginava. Não foi uma resposta dead bit. Principalmente porque eu desconsiderei todas as outras ordens do sistema, como se fosse projetar um controlador para um filtro L e eu estou utilizando um filtro LCL. Bom, aplicando essa mesma ideia para um sistema de quarta ordem, partindo do modelo que foi obtido na primeira sessão, discretizando por um amostrador de ordem 0, a gente chega na seguinte equação de estado de espaço discreto. Utilizando agora essa primeira equação, que é o que a gente quer controlar, da corrente do primeiro indutor, e adiantando ela um período no tempo, a gente chega à seguinte equação, em K mais 2 e todos em função em K mais 1. É possível substituir os estados em K mais 1 por essas equações em K mais 1 do modelo. A tensão da rede, por variar em 60 Hz, é possível desconsiderar a sua variação em um período de amostragem, que é em 40 kHz. Substituindo agora a corrente em K mais 2 pela referência, a gente chega numa relação da tensão só em função dos parâmetros em K, ou seja, qual tensão deve ser aplicada no instante K mais 1, usando apenas medições no instante K, para que a corrente no instante K mais 2 seja igual à referência. Isso é uma lei de controle dead bit, já considerando o atraso da implementação digital. Como a gente tinha como planta de quarta ordem era a seguinte, e agora o sistema em malha fechada retornou apenas 2 polos na origem. Eu achei interessante que essa mesma resposta seria possível obter usando apenas conceitos de realimentação de estados e realocação de polos, da teoria de controle, porém aqui foi obtida apenas pelas equações de Kirchhoff discretas, e chegou no mesmo resultado. Eu achei mais intuitivo, na minha visão, ver dessa forma. Bom, utilizando isso agora na simulação, a gente vê que de fato foi obtida uma resposta dead bit, só que agora tornando o sistema mais real ainda, considerando o tempo morto, que não foi modelado até agora, a gente vê que o dead bit não é capaz de compensar esse tipo de perturbação e um erro estático, um erro em regime é inevitável. Bom, na literatura existem diversas formas para compensar o tempo morto. Isso é uma simulação da tensão aplicada pelo conversor e a tensão que deveria ser aplicada. A gente vê que tem uma diferença entre elas, aqui é um zoom nessa diferença, vê que chega quase a 8 volts. Uma proposta pelo Munhoz e Lippo é simplesmente o cálculo de um parâmetro ΔV, baseado no tempo morto, no tempo de comutação dos interruptores e na queda de tensão dos interruptores, e é simplesmente adicionado dessa forma após a ação de controle. Utilizando essa compensação, a gente vê que é possível chegar em algo próximo a um erro nulo, se bem sintonizados esses parâmetros. Muito bem, agora para uma análise da variação dos parâmetros que vai causar no sistema. Utilizando o sistema modelado na primeira sessão e adicionando um novo estado, que é a tensão aplicada pelo conversor, que a gente conhece agora como ela varia em função dos próprios estados, e adicionando uma nova entrada, que é a corrente de referência, a gente consegue obter equações do tipo segmento de referência, como varia a corrente controlada em função da sua referência, ou seja, a função de transferência em malha fechada, ou a rejeição de perturbação, como a tensão da rede influencia a corrente injetada na rede. Aqui é um lugar das raízes, mostrando a variação do primeiro indutor, primeiramente seu valor nominal, a gente vê que de fato uma resposta dead bit é obtida, agora variando em 80%, 60% e 40%, a gente vê que a resposta vai se tornando mais oscilatória, até que em 40% do valor nominal é seu limite de estabilidade. Esses valores não são esperados encontrar na prática, uma vez que o indutor sempre é projetado com valores maiores do que ele deve operar, para quando estiver na sua corrente nominal, seu valor reduz até o valor nominal. Então ele vai trabalhar sempre com valores maiores. Isso aqui foi só para mostrar
robustez do sistema. Variando agora para cima o valor dessa indutância, a gente variando 20%, 40%, 60%, a gente vê que a resposta vai se tornando mais lenta. Aqui sim uma resposta possível encontrar, mesmo que o meu conversor ele opera 460 microhenry, mas a vazio ele tem em torno de 720 microhenry. Outro resultado importante é variando a impedância presente na rede, adicionando 100, 500 microhenry e 1 milihenry, a gente vê que a resposta vai tornando mais oscilatória e mais lenta. 1 milihenry é um resultado bem absurdo para uma impedância de uma rede, mas aqui foi só mostrado para ver como seria a resposta. Agora, aqui é possível uma rede bem fraca, e a gente vê que é aceitável ainda o comportamento do sistema. A rejeição à perturbação da rede, a gente vê que a variação da corrente da rede pela tensão da rede. Em termos elétricos, a gente pode pensar isso como a admitância que o sistema tem, visto da tensão da rede, quando operado em malha fechada. A gente vê que ele apresenta uma boa atenuação na maior parte das baixas frequências, principalmente em 60 Hz, que é a frequência da rede, a quinta, sétima e 11ª harmônica, que são as tensões, as harmônicas mais presentes no sistema trifásico. A gente vê que até na 11ª apresenta uma boa atenuação. Questão de sensores, é necessário medir, vamos dizer, as duas correntes, ou seja, 4 correntes, e todas as tensões do circuito para aplicar essa estratégia. Por simulação, a gente viu que a tensão no filtro capacitivo é bem semelhante à tensão no capacitor de amortecimento, por isso desconsideramos essa medição e consideramos igual na prática. E a tensão da rede, de fato é impossível medir ela uma vez que tem uma impedância presente na rede, então a gente não consegue medir diretamente ela, a gente estimou ela também a partir da equação da corrente do indutor. Falar um pouco da estratégia proporcional ressonante. Bom, o princípio no modelo interno nos diz que uma função de laço, se ela conter uma expressão matemática que represente uma entrada ou uma perturbação, ela vai seguir essa entrada com erro nulo ou rejeitar essa perturbação por inteiro. Ou seja, se a gente tem uma entrada, uma perturbação senoidal de frequência ômega 0, se a função de laço conter o que representa o seno ou cosseno dessa função, ele vai rejeitar essa perturbação ou seguir essa referência com erro nulo. Então, utilizando uma dessas equações como controlador, a função cosseno é mais utilizada por ela conter um zero e fazer a fase do sistema aí de 90 a menos 90. Então é mais fácil sintonizar controladores dessa forma. A gente pode então projetar um controlador utilizando essa função. No lugar das raízes, ele é visto como 2 polos sobre o eixo imaginário e um zero na origem. Bom, como o controlador é aplicado de forma digital, é necessário fazer sua discretização e aplicar seus coeficientes num dispositivo digital. O que é necessário truncar ou arredondar os termos, o que pode causar uma leve modificação na posição desse polo, podendo levar o sistema à instabilidade. Portanto, foi proposto no início dos anos 2000 um tipo de modificação baseado em um termo ômega C que desloca esses polos que estavam sobre o eixo, não ficam mais sobre o eixo, a custo de não ter mais um ganho infinito na frequência de ressonância, tendo assim só um grande ganho. Ou seja, é recomendável usar esse tipo de controlador, porém com o mínimo possível desse termo de amortecimento para ter ainda um bom ganho na frequência de ressonância. Bom, para sintonizar o controlador, muito mais simples, somando um termo proporcional, assim como é feito a um proporcional integral, onde é somado um termo proporcional a fim de regular a perda de fase na frequência de corte. Aqui também a gente tinha menos 90 graus e a gente sintoniza um termo proporcional para conseguir sintonizar em frequência de corte e margem de fase. Agora o controlador fica com mais um zero e o zero é deslocado da origem. Bom, a planta quentinha que foi obtida na primeira sessão foi feita com considerações de mais 30% das suas indutâncias, mais 20% das suas capacitâncias, que são valores possíveis de encontrar na prática, menos 5% do resistor de amortecimento e 100 microhenry de indutância na rede, chegando assim num pior caso, e o controlador foi projetado em cima desse pior caso.
O controlador, então, os parâmetros do controlador. Primeiramente, a frequência de ressonância em 60 Hz, que é o que a gente deseja ter um maior ganho. O termo de amortecimento foi optado esse por ser um valor baixo. E agora, a partir da equação de frequência de corte e margem de fase, é possível encontrar os outros dois ganhos, do ganho ressonante e ganho proporcional. O controlador resultante foi o seguinte: a gente vê em vermelho o termo proporcional, em verde o termo ressonante, em azul a soma dos dois. A gente vê que aqui em 500 Hz, praticamente o controlador proporcional domina a resposta em magnitude do controlador. Por isso a frequência de corte poderia ter sido projetada somente pelo controlador proporcional. Isso acontece quando a frequência de ressonância está distante da frequência de corte, que é o nosso caso. Bom, aplicando então esse controlador, esse aqui é a função de transferência em laço aberto compensada. Nossa frequência de cruzamento escolhida foi 750 Hz e a margem de fase 60 graus. Bom, ao variar a indutância presente na rede, a gente deparou com um duplo cruzamento por zero no diagrama de Bode da função de transferência em laço aberto compensada. Dessa forma, foram botados diagramas de Nyquist com variações da impedância na rede para analisar a sua estabilidade. E foi visto que mesmo com grandes valores de impedância, o ponto -1 está longe de ser englobado, por isso o sistema é bem instável. É visto também que, por causa desse segundo cruzamento, a margem de fase agora é definida pelo segundo cruzamento por zero, que a ressonância ocorre, que diminui a margem de fase, mas ainda é um resultado bem adequado. Bom, a questão de rejeição à perturbação, assim como a gente viu em 60 Hz ele tem uma grande rejeição, é o que a gente busca também. Já nas outras frequências ele não apresenta uma boa rejeição, principalmente pelo termo proporcional que garante essa rejeição aqui, mas é uma baixa rejeição das harmônicas presentes na rede. Bom, agora falar do controlador híbrido. Com esses dois controladores projetados, foi proposto somá-los desse tipo em paralelo e adicionar um ganho para cada um desses controladores. E variou esse ganho de 0,4 a 1, de modo a regular o efeito de cada controlador. Foram realizados testes por simulação. A simulação foi feita no software Gecko Circuits, onde foi considerado indutâncias variáveis de acordo com o datasheet do fabricante, componentes de quinta e sétima harmônica de 5% e 1% respectivamente presentes na rede, tempo morto de 1 microsegundo. Bom, foi feito um sistema automatizado para realizar 900 simulações, variando os ganhos proporcional e o ganho do deadbeat, e realizar medições. E foi traçado gráficos em 3 dimensões para análise da variação desses ganhos. Primeiramente, o comportamento dinâmico do sistema para a variação desses ganhos. A gente vê aqui o ganho deadbeat de 0,4 a 1, ganho proporcional ressonante de 0,4 a 1. A gente vê que com os menores valores de ganho, o sistema é mais lento, em torno de 2 vezes 10 a menos 4 segundos. Com maior ganho, 1 e 1, ele chega a sua maior dinâmica, né? Por contrário, sobre sinal também, quanto maior os seus ganhos, maior o sobresinal resultante. A gente vê que o controlador deadbeat tem maior influência no tempo de resposta do sistema. A gente vê que aqui, só variando o controlador deadbeat, ele chega próximo da melhor resposta possível. E é possível variar esses ganhos de forma a limitar o sobresinal do sistema, caso você deseje. No caso, o sistema não suporte sobretensão, algum caso específico, é possível regular esses ganhos para obter um menor sobresinal. Questão de rejeição à perturbação, a gente tem um gráfico de THD e da presença de quinta harmônica na corrente da rede. A gente vê também que o controlador deadbeat tem maior influência nas rejeições das baixas frequências. E que a parcela proporcional do controlador proporcional ressonante ajuda na rejeição dessas baixas frequências. Aqui os resultados de simulação no tempo. O controlador ressonante apresenta um erro nulo em regime permanente, mas tem baixa rejeição da perturbação das harmônicas presentes na rede. A gente vê uma componente de quinta harmônica aqui na corrente refletida pela tensão, pela componente de quinta harmônica da tensão presente na rede. O controlador deadbeat tem uma rápida resposta dinâmica, tem uma boa capacidade de rejeição à perturbação, a gente não vê mais a quinta e sétima harmônica presente aqui, mas apresenta um erro em regime permanente, se não bem sintonizado aquele ajuste do tempo morto. Controlador híbrido ganha 0,808, tem a rápida resposta dinâmica, erro nulo em regime permanente, uma boa capacidade de rejeição a perturbações. E o híbrido com ganho 1 e 1 tem as mesmas características também. A gente vê aqui seu resultado. Por fim, um gráfico radar mostrando
resumindo aqui, o THD, o tempo de subida quinta harmônica, sobresinal e o erro em regime permanente, os controladores proporcional ressonante, deadbeat e o híbrido com ganho 1 e 1 e o híbrido com ganho 0,6 e 0,6. A gente vê quanto menor esse gráfico, melhor seria o controlador. Ele foi normalizado nos piores casos, como o proporcional ressonante tinha o pior THD, tempo de subida e quinta harmônica, e o deadbeat pior erro em regime permanente. Dessa forma a gente vê que os controladores híbridos assumem as boas qualidades dos dois controladores, tem um erro nulo em regime permanente, são mais rápidos, melhor rejeição e perturbação, porém tem um maior sobressinal pelo vasto ganho que foi dado. E é possível também regular esse sobressinal aqui, né? Vendo que diminuímos os ganhos, ele obteve um menor sobressinal, a custo de ser mais lento e ter pior rejeição de perturbações. Resultados experimentais. Foi construído um protótipo de um VSI, utilizando um projeto de um Delta VSI, realizado pelo Pedro Bezerra, aqui do INEP, no ano passado. Foi construído um filtro LCL com ramo de amortecimento RC. Aqui um panorama geral dos testes. Uma fonte DC foi ligada na rede por um transformador, regulado em 380 volts. O inversor e o filtro conectavam esse barramento a um barramento trifásico, alimentado por um variac que estava ligado na rede. O variac estava regulado em 110 volts de eficácia. Foi adicionado o filtro capacitivo, de forma a amenizar um pouco a característica indutiva que o variac tinha, que em torno de 800 microhenry no nosso ponto de operação. Foi adicionado também cargas resistivas, a fim de proteger essa fonte DC, que não era capaz de absorver energia, e caso o fluxo de energia fosse invertido, invertendo a referência, essa carga poderia absorver essa energia, protegendo assim a fonte. Foram medidas as correntes injetadas na rede e as tensões no terminal do conversor. Primeiramente o deadbeat de primeira ordem, aquele primeiro projeto que eu mostrei, degrau de referência de 3 para 6 amperes. Mostrou uma boa rejeição de perturbação, uma boa dinâmica, porém, olhando no computador, qual a função que o DSP estava aplicando no conversor, a gente deparou com uma alta frequência presente nessa função de modulação, que depois eu fui ver na simulação, que era causada principalmente pelo filtro anti-aliasing, que não tinha sido considerado até aqui. E ele tem grande influência no cálculo dos atrasos das predições. Portanto, a partir daqui a gente deixou de usar o deadbeat de primeira ordem e se focou mais no deadbeat de quarta ordem. O deadbeat de quarta ordem obteve uma boa resposta dinâmica, boa rejeição de perturbação. Proporcional ressonante. A gente vê claramente a presença da quinta harmônica e as outras harmônicas presentes na rede, que ele não consegue rejeitar muito bem. Mas garante o segmento de referência em 60 Hz. Controlador híbrido com ganho 1 e 1. A gente vê a sua rápida resposta dinâmica, rejeição de perturbação e a boa regulação na referência desejada. Para a medição das taxas de distorção harmônica, foram adotadas referências 10 amperes de pico. Primeiramente o proporcional ressonante, teve um THD de 4,19%. O deadbeat de quarta ordem, uma THD de 2,49%. O híbrido com ganho 0,808. THD de 2,19%. E o híbrido com ganho 1 e 1. Um THD de 2,19% também. Por fim, foi feito um último teste, onde foi tirado esse filtro capacitivo, conectado o inversor diretamente ao variac com sua alta indutância de 800 microhenry. Dessa forma, então, emulando uma rede bem fraca, um sistema bem extremo. Como a gente viu pela teoria, os controladores devem se manter estáveis, o sistema deve se manter estável. Aqui um degrau de 5 para 10 amperes proporcional ressonante, do deadbeat de quarta ordem, do híbrido com ganho 0,808, por fim o híbrido com ganho 1 e 1. Bom, por fim uma imagem da corrente do primeiro indutor, onde tem maior componente harmônica da comutação, mas de fato ela que está sendo controlada. E deu para medir aqui, dando um zoom nesse degrau, a gente vê que em torno de 8 períodos de comutação o sistema entrou em regime, visto que como ele estava conectado a uma impedância de 800 microhenry, está totalmente dentro do esperado diante das variações paramétricas obtidas anteriormente.
Bom, conclusões. O controlador deadbeat tem uma boa resposta dinâmica, boa rejeição de perturbação a baixas frequências, tem uma implementação simples. Ele requer 2 sensores de corrente e um sensor de tensão, necessita de um ajuste fino para operar com erro nulo em regime permanente, independência dos parâmetros da carga. Controlador proporcional ressonante garante erro nulo e rejeição à perturbação na frequência de ressonância, requer apenas um sensor de corrente, sua implementação é simples, ele não apresenta boa rejeição em frequências diferentes da ressonância, ou seja, para operar adequadamente é necessário sintonizar outros termos ressonantes nas harmônicas presentes na rede, tem uma resposta dinâmica lenta. Controlador híbrido garantiu um erro nulo e rejeição à perturbação na frequência de ressonância, boa rejeição à perturbação nas baixas frequências, rápida resposta dinâmica e a possibilidade de ajuste dos ganhos para uma resposta desejada. Ele requer 2 sensores de corrente e um sensor de tensão para a sua parcela deadbeat. Bom, o controlador deadbeat, da forma como projetado nesse trabalho, apresenta um bom comportamento diante das variações paramétricas e as diferentes impedâncias presentes na rede. Sistemas com filtro LCL podem tornar o projeto do controlador proporcional ressonante mais complexo, e o presente trabalho apresenta formas para projetá-lo e analisá-lo. O controlador híbrido apresentou resultados interessantes, assumindo as boas qualidades de ambos os controladores, tornando-se uma alternativa interessante para esse tipo de aplicação. Como os trabalhos futuros propõem utilizar a estratégia híbrida de forma a promover amortecimento ativo ao sistema, possibilitando o descarte do ramo de amortecimento passivo, reduzindo a ordem do circuito e facilitando o projeto do próprio controlador deadbeat. Utilizar técnica de observadores de estados de forma a melhorar o desempenho do controlador deadbeat. Aplicar técnicas de estimação de impedância da rede de forma a adaptar os controladores para obterem performances melhores em situações de rede fraca. Realizar uma comparação da utilização de memória e processamento entre as estratégias híbridas e uma implementação com controladores ressonantes somados em paralelo, que é uma das soluções mais usuais para esse tipo de aplicação. Realizar estudos da estratégia híbrida em filtros ativos e realizar estudos da estratégia híbrida em inversores de potência, de alta potência com baixa frequência de comutação. Bom, é só isso. Devolvo a palavra agora para o professor Marcelo. Obrigado pela atenção. Bom, André, certo, professor. Felicidade, que eu te dou os parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Aprovado o trabalho sem restrições. Legal. Sucesso. Vou falar umas coisinhas aqui. O André fez TCC, né, ali no INEP, com o professor Arnaldo, eu fui da banca dele. E na época, foi um trabalho bastante experimental, tecnológico, fazer conversor, layout, tudo, né? Então, no mestrado eu pensei que ele não precisava mais dessa fase, né? Mas aí ele acabou tendo que trabalhar bastante ali no experimental. O Márcio ajudou ele bastante ali também, a remontar as coisas do Pedro, né? Pedro. E o André nunca teve medo de encarar desafio, né? Coisas novas aí. Ele começou o trabalho, o controle não era muito a praia dele. Nada. Mas encarou vontade, né? Acabou, e eu acho que conseguiu depois, no final aí, enfrentar uma banca aqui com 2 experts aí de controle de inversores aí no Brasil, né? Então acho que ele está de parabéns. Com esse respeito que ele tratou a banca aí, ele sempre tratou a gente, o Márcio, respeita todo mundo, é um cara muito, muito legal, cheio de amigos, né? E está de parabéns aí pelo trabalho e que eu desejo todo sucesso. Muito obrigado, professor. André, você quer falar alguma coisa? Certo. Não, queria agradecer a todo mundo, principalmente a banca aí que veio, o professor Humberto veio de fora aí para analisar o trabalho, né, com grandes contribuições, né? Muito obrigado pela viagem. O professor Coutinho, que também não é do departamento, de outra área, muito boas contribuições também, foi meu professor também, né? Aprendi muito com ele. O Teles e o Roberto também aqui do INEP, sempre foram grandes parceiros, grandes amigos. Primeiramente, eu agradecer também ao professor Marcelo pela orientação, quanto eu aprendi. Agora eu vejo claramente mesmo que consegui debater um tema que não era a minha especialidade, nada. Um ano atrás eu sabia bem o básico e hoje em dia eu consigo conversar sobre o assunto e até ver pontos positivos e negativos, né, nessa área de controle de conversores. Eu vi que eu aprendi muito mesmo durante esse ano, o segundo ano do meu mestrado, né. Agradecer muito também o Márcio
pela ajuda aí, aprendi muito com ele, cada discussão, cada ida no corredor ali, uma simples discussão era quase uma aula assim sobre temas que eu não sabia nada, comecei a aprender muito. Eu vi mesmo aqui nas discussões, usei muitos argumentos que ele me ensinou, ele que me falou. Daí foi um coordenador ótimo também, muito obrigado. Agradecer a todos os amigos aí também, cada ida beber uma água no INEP, você conversa com alguém, aprende uma coisa nova, um grupo tão grande assim, né, cheio de pessoas tão marcantes aí. Obrigado a todos os amigos, minha família aí que presente também, sempre me apoiou muito, muito obrigado também. E é isso, né, tô muito feliz agora e vamos comemorar só.